Boa noite, senhoras e senhores. Esse aqui é o canal Truth News. Eu gostaria de passar uma informação sobre o que é o Foro de São Paulo, o envolvimento do Foro de São Paulo com as Farc e o PT, e também o envolvimento de todos os partidos políticos com essa organização internacional criminosa financiada por drogas. Senhoras e senhores, gostaria de abrir esse vídeo explicando uma mensagem que o nosso querido e ilustre Luiz Inácio Lula da Silva deixou em apoio ao Hugo Chávez, em 2012. Nesse vídeo, ele diz o seguinte, abre aspas, em 1990 criamos o Foro de São Paulo. Nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países e, mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Foro têm uma influência crescente na vida social e política. Ou seja, senhoras e senhores, o Foro de São Paulo foi criado por Lula, Fidel Castro e pela participação de Hugo Chávez. Agora, também temos mais uma explicação, o que é o Foro de São Paulo, mas primeiro preciso explicar o que é as Farc. As Farc é uma organização narcotraficante, ou seja, em primeiro lugar, é uma organização terrorista que sequestra pessoas, sequestra embaixadores, sequestra civis, assassina e vamos dizer que, por exemplo, esteja ligado com o tráfico de drogas. Em primeiro lugar, qual tipo de droga? Cocaína, basicamente cocaína, mas não pense que é só focado em cocaína. Também temos todos os seus outros, como crack e derivados. E não pense que é só cocaína, maconha também está ligada com essa porcaria. Então, lembre-se, quem é as Farc? Essa Farc aí, ela é uma organização que, acima de tudo, possui um líder. E quem é esse líder? Raul Reis. Ele é um dos comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Isso mesmo. É uma força revolucionária na Colômbia que, além de ser marxista e que é uma revolução, está ligado com o tráfico de drogas internacional e tráfico de drogas aqui na América Latina. Senhoras e senhores, identificado quem é Raul Reis, gostaria de dizer e apontar uma frase muito linda do nosso querido Hugo Chávez, que ele disse aqui. Está no vídeo e eu só vou ler. Abre aspas. Ele estava aqui numa organização chamada Foro de São Paulo em 1995, até que um dia veio um indivíduo e eu perguntei, quem é você? Daí, abre aspas, Raul Reis. Esse indivíduo respondeu, Raul Reis, um dos comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ou seja, aqui a gente tem uma confissão muito explícita da participação das Farc. As Farc, isso mesmo, as Farc, conhecendo Hugo Chávez dentro do Foro de São Paulo de 1995, com a participação do PT e do Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele criou essa porcaria em 1990. Agora temos mais uma outra coisa que eu gostaria de apontar muito bem. Nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva fez um lindo discurso no dia 2 de julho de 2005. Esse discurso estava público no site oficial do governo federal, em que tem todos os documentos e artigos e depoimentos e aquilo que o presidente fala como uma pessoa representando o Estado, ou seja, a nação brasileira. Esse arquivo ele estava público e foi mudar de endereço depois que as pessoas viram, e depois de ser mudado de endereço ele foi bloqueado. E até agora você não consegue acessar ele. Obviamente as pessoas não são burras e salvaram esse arquivo. Se você quiser mandar um e-mail perguntando por que você não consegue acessar o discurso presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na comemoração dos 15 anos do Foro de São Paulo, no dia 2 de julho de 2005, boa sorte. Agora, vou ler o que está escrito aqui nesse discurso oficial. Abre aspas. Isso só foi possível graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Ou seja, abre aspas, utilizando a construção, a relação construída no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas
entendessem qualquer interferência política. Ou seja, essas pessoas, esses filhos da puta, eles se reuniram no Foro de São Paulo para não representar os estados que eles estavam como no cargo que eles tinham, como era a presidência, mas sim foi uma reunião secreta em que não era para as pessoas saber o que estava sendo tratado lá dentro, e acima de tudo, o indivíduo foi lá. Ou seja, eles não estavam utilizando o Estado para representação. Eles estavam representando a si mesmo, ou seja, os seus interesses acima e antes da nação a qual eles têm que estar, responder e respeitar. Não. E pelo pouco que eu saiba, isso é um crime de lesa pátria. Mas tudo bem, vamos à frente. Temos mais umas coisinhas muito lindas que a gente pode dizer aqui. Eu só estou pegando pequenos pedaços, porque sim, é muita coisa para explicar. Agora, em 24 de agosto de 2003, o comandante das Farc, Raul Reis, informa que o principal contato da narco-guerrilha no Brasil é o PT, e dentro dele, Luiz Inácio Lula da Silva, Frei Beto e Emir Sader. Isso mesmo, Emir Sader. Um grande intelectual, um grande jornalista, um grande filho da puta, na minha opinião, que vai receber minha atenção futuramente. Esse desgraçado, com todas essas questões aqui que foram tratadas, a gente tem que entender que o Foro de São Paulo é uma organização que está, acima de tudo, não respondendo aos interesses das nações e não está respondendo o seu interesse, ao meu interesse, ao interesse de qualquer outro cidadão, mas sim está respondendo aos interesses de indivíduos que são filhos da puta, como, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, Fidel Castro e Hugo Chávez. E também, a gente também tem que entender que a nossa querida e ilustre presidente Dilma Rousseff manda recadinhos para o Foro de São Paulo. Se vocês forem lá no site e no canal do Foro de São Paulo no YouTube, vocês vão ver o discurso da Dilma para o Foro de São Paulo. Agora, resumindo toda essa ópera, que já está bem comprida, Foro de São Paulo é uma organização narcotraficante que mata e faz tráfico de drogas e financia, ou seja, manda dinheiro para o Foro de São Paulo. Esse Foro de São Paulo, ele toma decisões que não respeitam a Constituição dos outros países, ou seja, eles podem estar cometendo crimes contra você, contra as próprias nações, contra o dinheiro que você tem, contra toda a propriedade que você tem, e eles estão tomando essas decisões, e foda-se se você é um cidadão de bem, foda-se se os interesses deles vão contra os seus interesses. Eles estão utilizando a democracia contra a própria democracia. Isso é uma coisa muito bela, que foi dita pelo próprio Antônio Gramsci. Essa foi uma coisa que eu queria dizer. Já está bem longo esse vídeo, então lembre-se, isso daqui foram apenas pequenos pedaços daquilo que eu li, de toda uma documentação que tem aqui na internet. Essa aqui foi a parte mais técnica. No meu outro vídeo, o mais curto, eu vou fazer o comentário mais puro. Esse aqui foi termos mais técnicos. E outra, foi em termos técnicos, eu falei exatamente o que está escrito aqui. Só que isso não corresponde nem a 1/100º do que está escrito e que tem de documentos na internet. Então, muito obrigado.